Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer aquela parte que todo mundo conhece, de pedir para você se inscrever no meu canal, ativar as notificações. Toda semana teremos vídeos novos sobre temas muito importantes de saúde mental e principalmente voltada aí para o ambiente das crianças. Então, se você gosta desse tema, não perca tempo. Ative as notificações e se inscreva. Bom, pessoal, hoje eu quero falar sobre um tema muito importante e que a gente precisa lutar muito pelos direitos das nossas crianças, que é sobre o abuso sexual infantil. É um tema, de certa maneira, delicado, que nós precisamos ter um tato, um olhar para isso, mas a gente não pode deixar de ser falado sobre, até porque, não sei se vocês sabem, na última pesquisa que foi feita pelo IBGE, a cada 1 hora, 50 crianças são abusadas. E a gente precisa entender que é grave e que os efeitos que isso pode trazer na vida das crianças são imagináveis. Então, se a gente pode prevenir, se a gente pode olhar e se a gente pode ensinar as nossas crianças a se proteger, vamos fazer isso hoje, enquanto ela é pequena, enquanto ela ainda não passou por esse tipo de situação. Porque depois, infelizmente, é algo que vai ter que ser muito bem trabalhado e muitas pessoas têm grandes traumas após passar por esse tipo de situação. Bom, eu gostaria de trazer para vocês que o abuso sexual, ele não é somente um abuso quando acontece o sexo de fato, né? A criança que é violentada, que é molestada, que o padrasto, o tio, a tia, a mãe, a professora ou ao avô ou qualquer outra pessoa que tenha feito isso com ela, se ela passar as mãos entre suas partes íntimas, é considerado um abuso, sim. O abuso, ele não é somente quando acontece as vias de fato, né? Que às vezes as pessoas confundem e acham que isso não vai trazer grandes efeitos se só houve um molestamento. Muito pelo contrário. É um efeito traumático tanto quanto se tivesse acontecido a relação sexual em si. Outro alerta que eu quero deixar aqui para vocês é que geralmente os casos de abuso acontecem com pessoas próximas. Exatamente, vocês não entenderam errado. Isso acontece com pessoas próximas. Pode ser um pai, um tio, um amigo dos papais, um adulto, um adolescente. Qualquer pessoa que seja próxima dessa criança pode cometer esse ato muito nojento, esse ato que eu acho que não tenho nem palavras para descrever. Então, assim, não necessariamente o abuso acontece por pessoas longe ou distante dessa criança. A maioria dos casos, ou melhor, a grande maioria desses casos que acontece com pessoas dentro da própria casa. Então, é um alerta que a gente tem que observar. Larissa, como é que eu vou perceber se o meu filho está passando por esse comportamento? O primeiro passo é você observar mudanças de comportamento. A criança que do nada ela tem mudanças de comportamento, antes ela gostava de ficar com o tio e de repente ela, quando você fala, hoje eu vou te deixar lá na casa do seu tio fulaninho, e ela olha pra você e fala, mãe, não quero ir, eu não gosto de ficar lá, fica um alerta, algo de errado aconteceu. A criança, ela é muito sincera, se ela gosta da pessoa, ela gosta, se ela não gosta ou se ela fala que não quer ir, não obrigue o seu filho, porque é um tio, porque é um vô, porque é um parente. Porque às vezes, pessoal, as crianças, elas têm medo de contar o que está acontecendo. Se nós adultos temos dificuldade de abrir o fato de ter passado por um abuso na vida adulta, imagina para uma criança que está na sua fase mais linda, que é a fase do desenvolvimento. Então a gente tem que ficar em alerta sobre esses sinais e a gente precisa prevenir. E aí, para prevenir, eu gosto muito de utilizar livrinhos, que são eles que nos ajudam. Eu brinco dizendo que eles são as nossas munições, né? É a forma como a gente vai trabalhar com essa criança para que ela entenda. Esse livrinho
É um livrinho muito bacana que ele vai falar sobre ensinando proteção contra a violência sexual. E aí ele vai trazer a história de dois irmãozinhos, que é o Pipo e Fifi. Essa história, ela vai começar contando que eles são dois irmãozinhos, explicando sobre gênero, né? Explicando que um é menino, que outro é menina, que um usa calcinha, o outro usa cueca. E aí ele vai contando sobre como que é o nosso corpo, o que que acontece dentro do nosso corpo, como que nós nos alimentamos. Mais pra frente, ele vai trazendo sobre o que é cada parte do nosso corpo. Então, ele vai trazer sobre a anatomia corporal mesmo, né? O que é o peito, o que é a vulva, o que é a bundinha, as pernas, os braços, né? Isso daqui vale a gente trabalhar com as crianças, por quê? Porque quando eu ensino para o meu filho que são cada parte do nosso corpo, ele já tem internalizado o que cada uma delas é responsável, né? Então, quando eu vou ensinando isso para a criança, não vou tirar a inocência dela, muito pelo contrário. Aqui está sendo utilizado de maneira super lúdica, super bacana. Muitas vezes, esse medo de falar sobre está na nossa cabeça que somos adultos e que sabemos para que cada coisa serve, não é mesmo? E aí, ao decorrer do livro, ele vai mostrando e vai ensinando para a criança. E aí eu acho muito bacana que ele vai trazer sobre quais são os toques que a criança pode aceitar e quais são os toques que a criança não pode aceitar. Que daí ele fala sobre o toque do sim e o toque do não. Aqui no livrinho ele vai trazer assim, uma pessoa que você não gosta e te deu um beijo forçado. Esse é um toque do não. Ou seja, o seu corpinho é teu. Quem vai te dar um abraço, um beijo, tem que ser porque você permitiu. E isso eu vejo muito, muito, muito entre as famílias. Do tipo, o tio chegou, a criança não tem nem vínculo com esse tio, e aí os pais falam, vai lá dar um beijo no seu tio, vai lá dar um abraço no seu tio. E aí a criança sai toda ressentida. Então a gente precisa sim respeitar os limites do corpo da criança, os limites de como a criança quer se relacionar com aquela pessoa. Porque a criança, como eu já disse pra vocês, ela é extremamente verdadeira com os seus sentimentos. Aqui no livrinho eu vou pegar a parte certinha pra mostrar pra vocês sobre o toque do sim. Então ele fala, na hora do soninho, um afago na cabeça é bom pra aproveitar. Então, ó, um carinho na cabeça é um toque do sim. Ah, numa festa ao som de uma música legal, de mãos dadas, podemos dançar. Também é um toque do sim. E aí, depois, mais pra frente, ele vai ensinando outras partes e aí ele chega no toque do não. Quando ele chega no toque do não, ele fala, ninguém pode te beijar ou abraçar à força. Isso é um toque do não. Carinhos em segredos nunca devem acontecer, ó. Aqui ele traz bem explicitamente o desenho, mostrando, ó, a pessoa chegou, fez um carinho em você e falou, shh, não conta pra ninguém, esse é um toque do não, né? Ninguém faz carinhos nas pessoas que você não pode contar. E aí ele vai trazendo várias formas, aí ele vai falar, encostar em suas partes íntimas, não, você deve dizer. Então, ele está ensinando totalmente o que essa criança pode passar ou acontecer na vida dela. E aí, mais pra frente, ele vai contando, ele ensina em quem você tem que confiar, para quem que você pode contar. E no finalzinho ele fala que esses são os lugares onde você pode pedir ajuda, né? Então, num posto de saúde, no conselho tutelar, na escola, na delegacia, ou uma pessoa que você confia. Então a gente tem que ficar muito em alerta e trabalhar com muita prevenção. E a prevenção, ela acontece na nossa primeira infância, quando a criança é bem pequenininha, que muitas vezes a gente acha que ela não entende, mas tudo aquilo que você ensina de maneira lúdica, saudável, ela vai aprender e ela vai ter uma maior responsabilidade sobre o que estiver acontecendo. E com certeza, nesses casos, o mais importante é que ela tenha alguém para confiar. E se for você, que você saiba como abordar esse tema com ela. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês. Será um prazer poder responder as dúvidas de vocês nos comentários. E vou deixar aqui na descrição do meu vídeo o link do livro para quem tem o interesse de comprar. Tchau, até mais!